Bom dia, paz esteja convosco. Mas voltei para ensinar a palavra de Deus nessa manhã e trazer algo profético para a tua vida, que talvez você esteja precisando ouvir da parte de Deus. Porque quando Deus fala, e se você parou na frente do teu celular para ver essa live, é porque Deus tem algo para falar para você. Hoje eu quero falar no Pão de Aura um pouquinho sobre bênção e maldição. Quando a gente transforma a maldição em bênção. E o que Deus tem hoje para esse dia para você, o que Deus preparou para você, incrivelmente é um dia de bênção para a tua vida. Deus, ele quer transformar toda maldição, toda palavra contrária contra você em bênçãos para a tua vida. Amém? Bom dia, Helena Pina, que Deus te abençoe. Que nós possamos hoje trazer para nós as bênçãos de Deus e sobre as bênçãos de Deus quebrar tudo aquilo que foi palavra de maldição, tudo aquilo que foi palavra contrária, tudo aquilo que foi dito contra nossas vidas. Eu quero falar hoje nesse pão diário sobre transformar a maldição em bênção. E isso aconteceu na vida de um homem chamado Davi. No livro de 2 Samuel, capítulo 16, 54, Davi foi xingado, caluniado, foi amaldiçoado. Mas Davi ele agiu de forma diferente. Até porque Davi ele passou por isso várias vezes. Talvez você seja que nem Davi, esteja passando também por esse momento, por esses momentos onde as pessoas falam, criticam, te apontam, te acusam. Mas Davi não, ele foi amaldiçoado nesse capítulo de 2 Samuel 16. A palavra de Deus diz que Davi passou por isso muitas vezes. Quando ele foi escolhido por Deus, o seu pai e seus irmãos nem fizeram caso dele. Isso você vai ver em 1 Samuel capítulo 16. Quando Golias, ele vai enfrentar Golias no livro também de 1 Samuel capítulo 17, a palavra de Deus diz que Golias insultou ele com palavras que amaldiçoou. Nabal, ele recusou ajudar Davi lá em 1 Samuel capítulo 25, mesmo Davi sendo já ungido rei. A Mical, a sua esposa, totalmente o desprezou no 2 Samuel capítulo 6, com palavras de maldição. E o rei Saul, a palavra de Deus em 1 Samuel 19, diz que perseguia Davi, o seu próprio filho, Absalão. Em 2 Samuel 15, quis o trono de Davi, as mulheres, tudo que era de Davi. Amados, no texto de 2 Samuel capítulo 16, Davi ele é afrontado por um homem chamado Simei, que xingava jogando pedras, palavras de maldição. E como rei, Davi ele poderia ter mandado os seus soldados defendê-los desse homem chamado Simei. Mas Davi não quis fazer isso. Abissai, um dos comandantes da guarda do exército do rei, propôs até matar Simei, mas Davi não aceitou isso, porque ele fala isso no versículo 9 e 10 de 2 Samuel, leia depois Samuel 16. Então, amados, eu quero falar para você nessa manhã, você tem medo de macumba, de praga, de mal-olhado, de inveja, desses tipos de coisas, de pessoas que te perseguem, que te condenam, que te acusam? Ei, não tenha medo dessas situações, sabe por quê? Essas coisas, elas não pegam em servo de Deus. Será que tem como transformar tudo isso em bênção? Claro que tem. Transformar maldições em bênção é a especialidade de Deus. Aqueles que estão te apontando, te julgando, te criticando, querendo acabar com você, talvez jogando praga, olhando com mal olhado, com palavras de inveja, com macumba, feitiçaria, eu quero te dizer que Deus hoje, ele transforma todo esse mal que foi lançado contra você em prosperidade em tua vida. Você crê? Então vai tomando posse, vai recebendo essa palavra e vai digitando aí: todo o mal lançado contra a minha vida vai virar em prosperidade. Sabe por quê? A gente vai hoje aprender a transformar todas essas palavras, toda essa maldição em bênção para a nossa vida. Nesse capítulo de 2 Samuel, capítulo 16, a palavra de Deus diz que Davi, ele não aceita a maldição que foi lançada sobre ele. Então, ore a Deus. Davi, ele não se importou com as maldições que foram proferidas contra ele, porque Davi sabia que sobre ele havia uma promessa, que havia promessa sobre a sua vida. Não esqueça, amado, o ungido de Deus, ele tinha promessa, ele tinha proteção. A palavra de Deus vem falando para nós
que Davi não se importou com as afrontas de Simei. Davi não respondeu nenhuma das suas afrontas, nenhuma das suas pedradas, nenhuma das suas humilhações e até mesmo as palavras de maldições que ele lançou sobre ele. Ele orou a Deus humildemente, pedindo para defendê-lo e transformar aquela maldição em bênção. E quando alguém nos amaldiçoa, que nós apresentamos para Deus, que olha o que está na palavra de Deus, de promessa para você. Então, se tem alguém te caluniando, te ofendendo, te jogando pedrada, falando de você, te defamando, falando o que não deve, ei, olha, faça o que Davi fez. Davi, ele orou a Deus, ele apresentou Simei para Deus e toda aquela humilhação. E a palavra de Deus vem me dizendo que Davi não se importou com isso porque tinha promessas para a vida dele. E aí a palavra de Deus em Isaías 61:7 diz assim: em lugar de vossa vergonha fareis dupla honra, em lugar da afronta exaltarei a vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e farei perpétua alegria. Então, amado, Deus está falando comigo, com você nessa manhã. Nós só temos que apresentar para Deus as afrontas. Nós só temos que apresentar para Deus aquilo que está vindo contra a nossa vida. Pois se você está nas mãos de Deus, pense, agindo Deus, quem impedirá na nossa vida? Ninguém. Se Deus é por nós, quem será contra nós, amado? Então, nós não devemos aceitar as palavras de maldições para a nossa vida. Elas serão transformadas hoje em prosperidade, porque Isaías 61 nos afirmou isso nessa manhã. Não olhe para as afrontas, não olhe para o afrontador, prossiga seu caminho e fuja das pedradas. Isso não é covardia e não é ser covarde. É você se afastar daquele que quer te matar, daquele que quer te humilhar, daquele que quer te afrontar, daquele que quer destruir com você. Prossiga o seu caminho e fuja das pedradas. Davi sabia que não podia parar. E se parasse, não prosseguiria seu caminho. Davi adiantou até a Deus a honra. E ele foi lá orar. E muitas vezes o inimigo manda alguém, amado, para nos parar, para que nós não venhamos prosseguir o nosso propósito, desviar do caminho de Deus. O diabo, ele sabe onde ele pode nos impedir. Ele sabe onde ele pode vir com afronta. Ele sabe onde ele pode atrasar a nossa vitória. Davi, ele não parou. Ele sabia que ele tinha um caminho a percorrer. Ele entregou aquele que estava amaldiçoando ele para Deus e prosseguiu. Deus, ele converteu toda a maldição em bênção na vida de Davi e vai converter toda a maldição lançada contra você em bênção também para a tua vida. Você crê? Então vai dizendo: eu tomo posse, eu recebo, é para mim essa palavra. Deixe Deus agir e defender você. Foi isso que Davi fez, né, nessa passagem que você vai ler de 2 Samuel. A história de Davi com Simei continua em 2 Samuel 19. Quando ele se reencontra com Simei, ele é humilhado e pedindo perdão a Davi. Simei sabia que Davi era ungido de Deus e que precisava do seu perdão, porque senão seria castigado pelo próprio Deus que exaltou Davi. Mas uma vez ele se recusou vingar-se. Ele pediu e perdoou seu inimigo. Entenda uma coisa: Davi agora ele tem um encontro no capítulo 19 de 2 Samuel com esse mesmo homem que o apedrejou, que o caluniou, que o amaldiçoou. Agora Simei, ele vem ao encontro de Davi para pedir perdão. Davi, como rei, ele poderia fulminar, eliminar esse homem, mas ele não fez isso. Em vez dele se vingar, ele perdoou Simei, porque Simei sabia que se tratava de um homem de Deus. Eu quero te dizer, muitas vezes quando nós temos oportunidade de nos vingarmos de pessoas que não nos agradam, é melhor a gente entregar para Deus. A vingança muitas vezes é uma palavra forte, que é uma palavra que muda o caminho, o destino que Deus tem para a nossa vida, amado. Então troque toda maldição em bênção para a tua vida, porquanto o Senhor teu Deus, ele te ama e ele não vai permitir que nada venha te atingir. Que Deus, ele seja a tua defesa, que Deus, ele possa agir em teu favor e fazer o que ele fez na vida de Davi. Aquietai-vos e sabeis que eu sou teu Deus, diz o Senhor nessa manhã, para mim e para você, porque Deus fala comigo também: aquietai-vos e sabeis que eu sou teu Deus. Aqueles que estão se levantando contra mim, contra você, eles vão ter
o privilégio de nos ver, seguir, prosseguir, e toda palavra que foi lançada através da vida deles, para nossas vidas se transformar em bênção. Porque quanto mais o inimigo se levantar, quanto mais o inimigo proferir palavras de maldição contra a tua vida, diz o Senhor, é bênção e ele vai transformar. Então deixa que as palavras sejam ditas, faladas, porque o Senhor está dizendo: aquietai-vos e sabeis que eu sou o teu Deus. Salmo 45, 46. Acredito que versos 10 fala isso. Davi, mesmo sendo amaldiçoado por Simei, ele o perdoou. Deixa a ira, deixa o abandone o furor e não seja impaciente. Certamente Deus acabará com todo esse mal, e quando ele acabar, ele vai transformar tudo isso em bênção para a tua vida. Tenha sempre em mente que todos os que se exaltam serão humilhados, e os que são humilhados serão exaltados. Lucas 14, 11. Termino essa palavra dizendo para vocês que todos os que se exaltam, todos que humilham, esses serão tratados por Deus também, e que o Senhor venha nos exaltar nessa manhã, e que Ele venha transformar tudo aquilo que transformar em maldição para a nossa vida, em bênção para cada um de nós, porque a Bíblia nos promete que a maldição sem causa, ela não tem cumprimento sobre a nossa vida. Isso está em Provérbios capítulo 26, Provérbios fala isso para mim e para você, que toda maldição, 26, 2, que toda maldição sem causa, sem julgo, ela não prosperará e nem se cumprirá sobre nós. Creia nisso. Davi muitas vezes viu Deus agir em sua defesa, transformando situações de maldição em bênção, e entregar para Davi tudo em dobro. Eu quero te dizer nesta manhã, amado, não te preocupa, diz o Senhor, não aceite maldições na sua vida. Apresente a Deus em oração, e todas as afrontas, todas as perseguições que prosseguirem no teu caminho, elas fugirão de ti, e Deus te livrará de todas as pedradas, de todas as afrontas, porque Ele é a tua defesa. Tome posse dessa palavra nessa manhã. Receba essa palavra como uma palavra de Deus hoje, como um recado de Deus para você. Ele vai transformar o seu dia hoje num dia incrível. Ele vai abençoar a sua vida neste dia, porque tudo que lançaram contra você, todo o mal, toda palavra que lançaram contra você, Ele transforma em prosperidade para a tua vida. Você crê? Então receba, toma posse e compartilha e recebe o milagre. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está no Pão Diário assistindo. Pai, que toda maldição, toda palavra contrária, tudo aquilo que o inimigo armou, projetou, todas as pessoas que ele colocou no nosso caminho para atrapalhar, nos impedir, nos parar, Deus, nós entregamos hoje nas tuas mãos. Entregamos nas tuas mãos aqueles que têm nos ofendido, entregamos nas tuas mãos aqueles que têm se levantado contra nós, entregamos nas tuas mãos, Senhor, toda palavra contrária, toda maldição que foi lançada, toda calúnia, toda defamação, tudo aquilo que o inimigo tem armado e projetado contra a vida do meu irmão, contra a minha vida, Pai, nós entregamos nas tuas mãos, como fez Davi com Simei. Ele entregou nas tuas mãos, e a palavra de Deus diz que tu transformou a maldição em bênção. Então hoje, Senhor, que toda maldição, toda a palavra proferida contra nossas vidas, elas vão ser transformadas em bênção para a glória do teu nome, pois nós tomamos posse dessa palavra, crendo, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, e que vamos aquietar o nosso coração, porque tu nos defende e tu estás conosco todos os dias até a consumação do século, e que o Senhor transforma a maldição em bênção, em nome de Jesus. Aquele que crê, receba, toma posse, e que Deus te abençoe. Hoje eu quero mandar um beijinho muito especial para uma criança chamada Saulo. Ontem eu falei com ele na igreja. Ele falou para mim que ele não perde as lives, ele não perde os Pão Diário. Então, Saulo, se você está assistindo, ou se você vai assistir, o meu beijinho hoje com sonho para você, que você cresça em graça, em conhecimento, que você venha absorver conhecimentos do Pão Diário, para que no teu futuro você venha pregar e ministrar e ser grande profeta na casa de Deus. Que Deus abençoe e libere essa palavra profética sobre a tua vida, Saulo. Que você venha ser um profeta de nações, e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? Uma criança gostar de assistir Pão Diário de palavra é porque Deus tem um propósito muito grande na vida dessa criança, e que ele tome posse e receba em nome de Jesus, amém? Fique com Deus.